Olá amigos, tudo bom? Aqui é Lidiomar Farias e você está no canal PABX IP na Prática e hoje nós falaremos sobre a instalação do PABX IP no menor hardware, de menor custo que nós temos no mercado, na instalação do PABX IP no Raspberry. Nós utilizaremos aqui algumas versões de PABX IP demonstrando a instalação, demonstrando que é possível você instalar e implantar um PABX em um hardware de baixo custo e baixíssimo consumo de energia. Fique conosco após a vinheta. Bom pessoal, vamos dar início aqui a esse conteúdo sobre a implantação do PABX IP no Raspberry. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela no meu navegador, onde vai ser possível nós já visualizarmos a implantação, aqui a instalação do PABX IP Vital PABX rodando, aqui como nós podemos marcar, no Raspberry Pi 3 modelo B, ok? Com processador ARM versão 7. Aqui é interessante este PABX IP, eu utilizo ele em alguns cenários, nós temos também alguns parceiros que utilizam esse PABX, é um PABX que, apesar de não ter ainda uma representatividade tão elevada no mercado, ele é bastante utilizado. Nós temos aqui essa visão inicial, onde é possível acompanhar, monitorar ali o consumo, o processamento da máquina. Por exemplo, eu vou aplicar um reload aqui na interface web e nós vamos poder ver que ele já tem ali um monitoramento, ele vai registrar esse consumo de energia, ok? Então aqui ele já demonstra ali que houve uma consulta, enfim, e já teve uma utilização. Aqui nós temos alguns detalhes, Esse PABX é instalado no CentOS 7, o kernel 5.10, o Asterisk é na versão 16 que ele realiza a instalação. Lembrando que essa instalação ela é realizada, eu vou passar aqui algumas informações, ela é realizada, através da própria documentação disponível no site do desenvolvedor, ok? Então nós temos aqui a versão 2.3, perfeito? E aqui nós podemos visualizar algumas informações como a espaço em disco. Aqui eu utilizei um cartão de memória de 4 GB, enfim, não utilizei um disco de maior tamanho, porém a gente vai falar sobre isso mais à frente, okay? Eu vou compartilhar aqui mais algumas informações, okay? Perfeito. Nós vamos falar sobre a instalação, nessa primeira parte do vídeo, nós vamos falar sobre a instalação do Vital PABX, E aqui eu coloquei algumas perguntas. É possível faturar com PABX IP no Raspberry? Minha resposta, já de vivência, é sim, é possível. É um hardware de baixo consumo de energia, isso é, você não necessita instalar um equipamento que vai ficar consumindo 80, 100 watts ou até mais, do teu cliente. Ele consome, tem um baixo consumo ali de energia, baixo processamento, e você sim pode faturar ali com o PABX IP no Raspberry. É uma indicação que você pode utilizar sim para projetos, inclusive implantando ali em um ambiente onde você, por exemplo, implanta um no-break ou um estabilizador de energia, você vai ter esse funcionamento sem nenhuma dificuldade. Eu menciono o no-break estabilizador por conta da segurança, como a gente sabe, a oscilação de energia pode queimar e inviabilizar o uso do teu equipamento. Qual o melhor hardware? Ali eu recomendo o Raspberry 4, Pi 4, mas se você não tiver, também a versão 3 ele é bem suportada, ela consegue te atender muito bem em relação ao consumo, enfim, a todos os recursos que você necessita. Se ele é seguro, sim, um hardware seguro, quantos ramais pode ser instalado? Em testes nós observamos que você pode com tranquilidade em 30, 40, 50 ramais, você pode implementar
sem nenhuma dificuldade, né? Então a gente recomenda em torno de 30 com limitadores de 40, isso dependendo, claro, né, da utilização de recursos, né, que você vai fazer deste hardware. Né? Você deve perceber que existe uma diferença entre você instalar um 30 ramais em um call center, que vai ter um fluxo altíssimo de chamadas, e 30 ramais em uma indústria, que você tem ali os ramais distribuídos na administração, no suporte, na parte de logística, enfim, que tem um consumo menor do teu recurso, ok? Sobre o consumo de energia, ele é um consumo bastante reduzido, né? Ele é alimentado através de uma tomada USB, onde você tem uma voltagem reduzida, uma amperagem também reduzida comparado a qualquer outro elemento. Onde comprar, você pode realizar a compra em diversos sites na internet, né? Isso é uma certa facilidade de você comprar de fora também. Qual o MTBF do Raspberry? Aqui em relação ao MTBF, uma observação importante, ele está mais ligado à parte de cartão de memória e fonte do que propriamente a placa em si. Então, se você buscar alguma informação de MTBF, atente bastante quanto a cartão de memória e fonte. Em relação ao MTBF da placa, você tem ali médias, né, de uso sem nenhuma dificuldade acima de 2 anos, né? Então é um tempo bastante considerável, né? Aqui eu vou deixar disponível ali o link para download da ISO que foi utilizada, né? Aqui nós utilizamos cartão de 4 GB, mas recomendamos uma utilização de cartão maior, né? Utilizamos o Balena Etcher para fazer a gravação desse cartão, ok? Nós recomendamos uma avaliação em relação ao cartão de memória, né? Ao tamanho, não apenas o tamanho, mas ao tipo, né? Nós recomendamos ali classe 10 ou os superiores como o UHS-1 e o UHS-3, que te disponibilizam maior velocidade de gravação dos dados, né? Gravação e leitura. Por que observar e atentar em relação a esses cartões com maior qualidade? A nossa experiência mostra que cartões de menor qualidade, uma classe menor, como eles são gravados ali em slots, né? Por que houve um barateamento de cartões? Porque você tinha inicialmente cartões com slots gravados unicamente informação gravada em um slot, e esse slot foi dividido, né? Só que essa divisão, apesar de baratear, né, o custo, ela trouxe ali uma redução no tempo de vida, uma redução no MTBF, né, que é o tempo médio, né, entre falhas. Então isso você precisa observar, porque se você utilizar um cartão de memória muito barato, possivelmente ele vai durar pouco tempo, né, se você utiliza gravar informações nesse cartão. Então observe esse ponto, né, e também a velocidade de escrita e leitura do cartão, ok? Indo já para a instalação, né, nós selecionamos aqui uma versão que é um CentOS Minimal, sem interface gráfica, né, para reduzir ali qualquer consumo de processamento, memória. Os dados de login, né, já conhecidos, root e a senha CentOS, já conhecidos através do site, né? É possível faturar com o PBX-IP no Raspberry? Né? Novamente, com certeza é possível, né? Ele apresenta um baixo custo, baixo consumo de energia, né? Poder de processamento aceitável para o teu recurso, para um projeto de 10, 20, né, 30 ramais é aceitável, né? Não ocupa um espaço. Eu vou colocar aqui um vídeo com um comparativo do tamanho da caixinha, né, onde você armazena ele. Essa caixinha especificamente não tem cooler, mas você pode implantar em uma caixa, em um box, onde você coloca um cooler, ok? Que vai eliminar qualquer possibilidade de aquecimento, e a viabilidade, né, em pequenos projetos de 10 ramais, 20 ramais, onde você rapidamente consegue implantar, né? E respondendo a pergunta, né, que foi proposta aqui, sim, é possível faturar com PBX-IP no Raspberry. Você tem uma estabilidade, não é? Tem diversos benefícios, né? Aqui no segundo ponto nós falaremos sobre redimensionamento da partição barra, né? Essa partição que é necessária para que a instalação seja realizada, e em geral na instalação
default, onde do CentOS ela possui pouco espaço, então você, através desse comando, eu vou deixar essa instrução aqui no comentário, não é? Aqui na descrição do vídeo, mas é importante verificarmos que antes e depois, não é? Nós temos ali a aplicação e a ampliação da liberação, não é? Do espaço para arquivo. Outro ponto muito importante é a desativação do Wi-Fi e do Bluetooth, que é justamente para você ter um menor consumo de energia, até mesmo a questão ali de calor, não é? Relativamente não é muito alto, porém tem um menor consumo. E como nós sabemos, em sistemas onde você tem um consumo de energia constante, todo consumo adicionado vai representar um valor, não é? No final de um período de um mês, não é? de um ano, de anos, correto? Então nós temos aqui a instrução, eu também vou deixar aqui o arquivo que você cria ali no modprobe.d. Aqui nós temos rasp-blacklist.conf, onde você adiciona tanto a configuração do Wi-Fi quanto do Bluetooth, ok? E nessa imagem nós temos o antes e o depois, onde é possível visualizar que a interface Wi-Fi foi desativada. Aqui no terceiro ponto, né, nós temos a instalação do PBX-IP, que é justamente a instalação nesse sistema. Essa versão que nós utilizamos aqui nesse lab, ele realiza o download, não é, do PBX, ele não é uma ISO que já possui o PBX-IP. Aqui eu vou deixar também o script para a instalação, é necessário instalar o wget e realizar aqui através do wget o download, né, do script install.sh. Após você roda o chmod, né, para habilitar o script executável, e após você realiza a instalação através do script. Aqui eu deixei uma observação que esse passo ele vai demorar bastante por conta do download, por conta de atualizações, enfim, de todos os pacotes necessários. Então eu recomendo aqui que você separe um período, né, e deixa ali a máquina, né, o Raspberry trabalhando, deixa o Raspberry realizando os downloads. É algo que vai te demorar ali em torno de 3 horas, né? Independente da internet, que o acesso IP que você possua, ele depende também da escrita no cartão, enfim, da instalação, de uma série de pontos que você vai necessitar realizar, ok? Aqui eu também fiz uma observação, né? O PBX-IP que você pode instalar, e até nós falaremos na sequência desse vídeo, né? Você pode instalar também o Fusion PBX, 3CX, FreePBX, que é o FreePBX nós falaremos já na sequência. E, enfim, existe uma variedade de possibilidades que você pode buscar e se definir o que melhor te atender. Aqui eu deixo uma observação muito importante, né, em relação à cópia do cartão de memória. Por que essa observação em relação à cópia do cartão de memória? Porque no momento que você realizou a instalação em um cartão, você vai querer possivelmente instalar em mais Raspberry, em outros PBX, mas não é necessário você aguardar 3 horas até que ele grave. Então aqui nós temos uma ferramenta onde você realiza a cópia desse cartão, salvando na tua máquina, e posteriormente você grava diretamente no cartão essa imagem já instalada. Isso agiliza muito o processo de replicação do teu cartão e até mesmo a questão de backup, porque você pode realizar uma configuração, tirar o cartão, fazer um backup dessa imagem. Se você, né, por algum motivo, esse cliente é muito crítico, eu preciso ter todos os dados especificamente aqui, então eu não posso perder nada, então você pode fazer uma cópia desse cartão. Ou, se você necessita apenas das configurações, através da interface web, você faz a cópia ali, o backup das configurações. Então esse procedimento aqui ele é muito importante, porque você vai ganhar tempo. É importante porque você vai fazer uma cópia idêntica, enfim, por diversos fatores. Então eu vou também deixar aqui embaixo o link desse aplicativo que você instala e faz a cópia no teu cartão de memória. Eu não vou realizar aqui o procedimento de cópia porque não é o propósito desse vídeo, mas eu vou deixar o link com todas as informações para que você possa realizar esse procedimento.
ok? Nós vamos prosseguir aqui em instantes na instalação e no procedimento para a instalação do PBX IP da versão FlipBX no Raspberry. Então, continue conosco aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Esse canal que visa trazer informações para que você viabilize comercialmente a solução PBX IP, para que você possa lucrar realmente com essa solução e alcançar ali um faturamento que venha viabilizar a ampliação dos teus negócios. A gente vai continuar aqui na sequência com o FlipBX. E agora nós vamos prosseguir aqui com a implantação do PBX IP FlipBX no Raspberry. E antes disso eu gostaria de colocar algo muito interessante, que é relativo à qualidade ou à função do Memory Card. Aqui note, no primeiro, eu separei dois cartões de memória, e eu vou colocar a imagem dele agora aqui, os dois, onde nós temos o primeiro Memory Card, ele é um classe 10, e ele alcança a gravação de 15 megas por segundo, ok? Já o segundo, que é um classe 4, ele alcançou ali 5, ficou uma média de 6, 5 megas por segundo. Isso demonstra, não é, a necessidade de você escolher um bom cartão de memória, de você encontrar um que realmente possua qualidade, que vá te atender, e isso você vai ganhar em tempo de gravação e também em durabilidade, né, em TBF do próprio cartão de memória, né? Então eu faço essa recomendação, essa avaliação, perfeito? Eu vou compartilhar agora aqui a tela do Raspberry, que é a versão FlipBX para o Raspberry, ok? No caso nós estamos utilizando o Pi 3, modelo B. Enfim, nós vamos utilizar aqui essa versão. O site deles é raspberry-asterisk.org. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo, ok? E é interessante que ele já vem a disponibilidade de você ativar, né, implementar o Feijuban, o Shandangle, que é para conexão com aqueles cartões de SM, né, para SMS, enfim, realização de backups e gateway de fax. Enfim, existe aqui uma documentação referente a este ponto. Eu vou compartilhar agora aqui a minha tela. E prosseguindo, nós vamos realizar agora a instalação do FlipBX no Raspberry através do cartão de memória. Utilizaremos aqui o Balena Etcher, que é um aplicativo especificamente utilizado para gravação de ISOs e demais imagens em cartões de memória, pendrive. Eu utilizo ele. Existe outros modelos, outras versões de aplicativo para essa finalidade, mas esse me parece mais prático, mais rápido para realizarmos a instalação. Então aqui a gente vai selecionar a ISO do Raspberry, selecionamos, vamos selecionar o cartão de memória de destino e aplicar a gravação. Aqui nesse momento nós vai aguardar um tempinho, um período. Como eu falei anteriormente na apresentação, esse cartão aqui ele tem uma velocidade de escrita um pouco maior, né? Até vou mencionar novamente aqui, ó, onde nós podemos visualizar a instalação, como ela ocorre mais rápido por conta, né, de ser um cartão de maior qualidade. Vou compartilhar novamente. Então aqui nós vemos o cartão com maior qualidade, né, o Memory Card 1, ele apresenta a velocidade de escrita de 15 megas. Já o 2, onde ele tem uma velocidade, ele é um classe 4, ele apresenta a velocidade de escrita de 6 megas, quer dizer, praticamente ali
3 vezes, né, 2 vezes e pouco, 3 vezes menor a velocidade de escrita. Então isso faz toda a diferença no momento que você for utilizar esse recurso para gravação, para realizar até mesmo gravação de áudio, né? E aqui a gente vê essa velocidade um pouco mais elevada, né? Comparado ao anterior, porque nós estamos utilizando um classe 10, ok? Eu vou nesse momento acelerar um pouco o vídeo, porque vai levar alguns minutos, levaria muito mais se fosse o outro cartão, mas eu vou acelerar um pouquinho aqui para que você a gente possa ganhar um pouquinho de tempo. E aqui nós já estamos na fase de validação da gravação da ISO, né, no cartão. Enfim, como eu havia mencionado, quando você escolhe, né, o material, o hardware, né, seja cartão, seja a fonte de alimentação do teu Raspberry, você não economize em, de repente, buscar um material mais em conta ou um cartão mais baratinho, porque isso vai refletir muito no uso do teu sistema, né, na entrega final do teu cliente. E isso vai refletir, enfim, lá na percepção de qualidade de serviço, né? Pronto, aqui nós concluímos. Recebo alerta no computador que o formato de disco não é reconhecido. Isso é normal porque esse disco já está com outra formatação que não foi um sistema de arquivo reconhecido, enfim, pelo Windows, que é o sistema operacional que eu estou utilizando. E aqui nós já temos a gravação completa. Eu vou pausar aqui um pouquinho, conectar o cartão lá no Raspberry e retorno com a conexão remota no PBX. Concluída a gravação do cartão de memória e também a instalação no Raspberry, nós vamos passar agora para o acesso no Raspberry, ok? O acesso ele é realizado inicialmente via SSH, existe um procedimento a ser feito para atualização, usuário root, senha Raspberry. Okay. Aqui inicialmente nós já temos um menu onde é possível a indicação de alguns comandos mais prioritários. No caso aqui eu vou informar sobre o PBX Upgrade. Ele realiza, né, um upgrade do sistema e também leva um certo tempo, para rodar esse comando, atualizar. Eu não vou entrar nele agora, não é o propósito de demonstrar especificamente o PBX FreeBX aqui no Raspberry. A gente vai ter uma visão geral apenas, né? Configuração de time zone, instalação de servidor de fax, extensão de fax, fail to ban, importantíssimo, né? Ele não vem instalado, então é importante você avaliar e realizar a implantação. Caso você não possua um firewall na tua rede ou algo do gênero, é importante. Instalação também de driver para Dangle GSM 3G, né? Aqueles cartões de memória, cartão 3G, a gente fala tanto cartão de memória, né? Que acaba repetindo. Aqui são aqueles cartões de GSM, né? Para envio de SMS, enfim. E o Raspberry Backup, que é uma ferramenta para geração de imagem, né? Backup através de imagem do teu cartão. A gente não vai realizar aqui nenhum desses procedimentos. Eu vou abrir aqui a nossa tela de login. Deixa eu adequar aqui. Então aqui nós temos a tela inicial de login, onde a gente coloca o usuário, né, o usuário padrão, o usuário de administração, ok? Aqui eu vou colocar uma senha simples, minha, porém sempre utilizar as senhas seguras, né, com símbolos, letras maiúsculas.
e-mail de administrador, deixa eu colocar um e-mail e vou dar um OK. E aqui, pronto, nós estamos já no painel do nosso PBX IP FreePBX no Raspberry. Então nós podemos selecionar o usuário de administração, o usuário de controle, suporte. Vamos aqui logar com administração. E já estamos no FreePBX, né, onde podemos, enfim, realizar todas as configurações. Aqui está nos pedindo os prompts, né? Não tem aqui a versão prompt em português. Num vídeo posterior eu vou passar informações de como você realiza ali, carrega os prompts em português. A linguagem aqui e a time zone já está pré-selecionado, ok? Enfim, aqui nós temos as configurações de acesso, HTTPS, enfim, demais configurações do PBX ligadas, né, ao FreePBX. Enfim, aqui as aplicações, as conexões, dashboard. Vamos visualizar aqui a dashboard. Nós podemos ter alguns detalhes aqui de uso de CPU. Deixa eu ver se ele já carregou. Não, ainda não gerou ainda os indicadores, mas aqui nós podemos visualizar, semelhante ao Vital PBX, nós podemos visualizar aqui o status do PBX IP, por exemplo, o Asterisk, MySQL, o Web Server, que nós estamos conectados, né? E demais serviços. Perfeito? Deixe-me abrir aqui o terminal novamente. Pronto, aqui nós podemos ver, né, monitorar o consumo de processamento, consumo de memória, né, do Raspberry. A gente nota que está super tranquilo, né? Você pode também aqui ter ali um PBX para 30, 40 ramais, onde você pode utilizar esse recurso de baixo custo, né, estável. Você pode ter um baixo consumo de energia e atender o teu cliente ali, muitas vezes até em ambientes mais remotos, onde não tem acesso à internet. Você pode rodar ele tranquilamente, assim, acesso à internet que você não necessite de um PBX online na nuvem. Você pode implantar ali localmente. Você pode ter uma gateway realizando a conectividade via E1, por exemplo, e esse sistema gerenciando ali o teu PBX IP. Muito bem, então nesse vídeo nós visualizamos, né, a instalação do PBX IP, Vital PBX e FreePBX no Raspberry. Nós vimos que é uma solução muito prática, econômica, para você disponibilizar o serviço de PBX IP para o teu cliente, onde você tem um recurso de baixo investimento, né, com todo o Raspberry, com a fonte, cartão. Você gira em torno de 400, 500 reais o teu custo, e você pode disponibilizar ali com baixo consumo de energia, ok? Então, e é uma solução bastante estável também, porque você pode ter um backup, né, havendo a necessidade de realizar uma substituição rápida de todo o hardware, né, sem ter um impacto na estrutura do teu cliente, no uso do teu cliente, ok? E espero que você possa fazer uso dessas dicas para ampliar o leque de serviços ali e aumentar o teu faturamento junto aos teus clientes. Bom, pessoal, se tiver alguma dúvida adicional, pode deixar aqui nos comentários, né, que a gente vai esclarecer todas elas, né, e espero que vocês possam lucrar, assim como muitos parceiros têm lucrado com o PBX IP. Não esquece de deixar o seu like, né, compartilhar esse vídeo, ok? Até o próximo vídeo. Um abraço!